Vem cá, vamos refletir, vamos trabalhar o nosso raciocínio para o conhecimento. Eu digo que creio em Jesus. Amém? Aí vem uma pessoa que é adepto de um sistema religioso católico romano. Essa pessoa também diz que crê em Jesus. Amém? Vem outra pessoa do sistema religioso evangélico. Essa pessoa também diz que crê em Jesus. Amém? Vem outra pessoa do sistema religioso do Testemunho de Jeová, Sociedade Torre de Vigia, dessa organização religiosa. Eles também dizem que creem em Jesus. Vem os mormons, também diz que creem em Jesus. Até porque eles usam aqui um comercial que diz assim: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os mormons dizem que creem em Jesus. Os espíritas dizem que creem em Jesus. Todos os religiosos, todos os adeptos de um princípio, de uma fé, de uma doutrina religiosa, eles dizem que creem em Jesus. Veja que eu me coloquei sem nenhuma religião. Eu digo que creio em Jesus. Aí vem o adepto da religião católica, diz que crê em Jesus. Vem outro adepto da religião espírita, diz que crê em Jesus. Vem outro adepto da religião evangélica, diz que crê em Jesus. Bem, todos dizem que crê em Jesus. Quem realmente está em Jesus e quem não está? Todos dizem que crê. Todos dizem que crê em Jesus. E por que você diz que é verdadeiro de Jesus e o outro não é? Por que você diz que você está em Jesus e o outro não? Se todos dizem que crê em Jesus. Não é importante a gente trabalhar isso? Até para a gente entender e ter o conhecimento que nós precisamos ter da verdade? Então é isso que eu quero comunicar a você. Como é que eu vou saber? Quem é que está verdadeiramente em Jesus? Quem é verdadeiramente que está aprovado por Deus em Cristo? Porque todos dizem que creem em Jesus. A palavra de Deus diz assim: Jesus diz, quem crê em mim será salvo. Ora, o evangélico crê em Jesus, o católico crê em Jesus, eu que não sou adepto de nenhuma religião, sou cristão, creio em Jesus, os espíritas creem em Jesus, os mormons creem em Jesus, os testemunhos de Jeová creem em Jesus, então eles estão salvos. Eles creem em Jesus. Por que eu vou dizer que eles não creem em Jesus? Se eles dizem que creem. E aí? Como é que a gente vai entender esse embaraço? Vamos lá. Eu vou te explicar, porque esse é o meu trabalho. Trazer esclarecimento. Levar a luz de Deus por onde vai iluminar o teu entendimento, para que você tenha o conhecimento da verdade, por onde vai ser liberto da mentira, do engano e da vida maldita, que muitos estão andando, pensando que estão na bênção de Deus. Como é que eu vou entender agora quem realmente está em Cristo? Quem realmente está aprovado por Deus? Se todos dizem que crê em Jesus. Vamos agora para o esclarecimento da verdade. Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus vai dizer assim: o homem prudente eu comparo àquele que ouve e pratica a minha palavra. Bem, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que ouvem e praticam as minhas palavras. Vem agora
os apóstolos e diz assim: se vocês não tiverem no Evangelho, não pode ser salvo. Vem agora Paulo e diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Vem agora o apóstolo João e diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, dizer que é de Deus, dizer que crê em Deus, dizer que ama a Deus, todo mundo diz. Mas olha o que Jesus vai dizer em João 14, versículo 23. É muito importante você entender isso. Jesus vai dizer assim: quem me ama, guarda as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama, observe que Jesus vai dizer que só vai fazer morada em quem ama ele. Ora, então ele mora no mundo inteiro, em todas as pessoas, porque todas as pessoas dizem que ama Jesus. Diz ou não diz? Mas escute aqui o que Jesus vai dizer: quem me ama é quem ouve e guarda as minhas palavras. Amar a Deus não é estar dentro de uma vida religiosa, cantando hino de louvor, se emocionando e dizendo: Deus, eu te amo, Deus, tu és lindo. Não, amar a Deus não é isso. Amar a Deus não é devotar sua vida a uma ordenança de obrigação, de sacrifício, de atividade, de penitência religiosa dentro de nenhuma religião. Isso não é amar a Deus nem servir a Deus. Então, o que eu quero que você entenda é: todos dizem que creem em Jesus, mas crer em Jesus é se converter a Ele, é renunciar todo preceito, valor, caminho que você entende que leva você a Deus, que não está dentro daquilo que Jesus ensinou. É renunciar para se converter a Cristo, naquilo que Ele ensina, na palavra dEle que Ele nos instrui, nos dirige, nos orienta. Isso é crer em Jesus. Vamos lá agora. Vamos para a verdade agora. Os católicos dizem que creem em Jesus. A doutrina que eles estão vivendo, praticando, sendo devotos, sendo praticantes, consagrando suas vidas, é o que Jesus ensinou? Eles estão dentro da fé, que é principiada na palavra? Eles estão dentro daquilo que Jesus orientou? Então não. Eles dizem que creem em Jesus. Então a vida que eles vivem de fé a Deus, adorando Jesus, é em vão. É da boca para fora. Não serve. Estão perdidos até agora. Vamos lá. Os evangélicos dizem que creem em Jesus. Eu não estou aqui em defesa de nenhum princípio de valor de religião, de igreja nenhuma. Eu estou aqui combatendo o bom combate da fé, em defesa dos princípios, dos valores, da verdade do Evangelho, que é Jesus, a verdade de Deus, para guiar a nossa vida verdadeiramente com Deus. Eu estou aqui nessa defesa. Estou aqui em defesa de religião nenhuma. Até porque eu não sou mais um produto de religião. Eu saí do meio deles. Eu saí do meio do sistema. Eu não sou mais dominado, nem manipulado, robotizado, alienado, escravizado com a mente cauterizada pelo sistema, no governo dos homens. Eu fui liberto, eu conheci a verdade. É por isso que eu estou aqui trazendo para você essa verdade. Então, vamos aqui ao esclarecimento da verdade. Os adeptos do sistema católico romano dizem que creem em Jesus da boca para fora. Essa crença deles não é dentro do que Jesus ensinou. A crença deles é dentro do sistema católico romano, dos valores, princípios, doutrina estabelecidos por esse sistema. Os evangélicos dizem que creem em Jesus, mas é uma crença da boca para fora. Porque a vida que eles vivem de fé, a prática, a devoção, o que eles praticam, não é o que Jesus ensinou. Eles estão praticando, sendo devotos, consagrando sua vida ao que o sistema religioso evangélico ensina, pelo governo dos homens, os líderes, os pastores, presidentes. Dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Vamos analisar agora a doutrina dos espíritas,
se é a doutrina de Cristo? Vamos analisar agora a doutrina do sistema religioso evangélico, seja qual for a igreja evangélica, batista, assembleia, presbiteriana, congregacional, Deus é amor, adventista, é tanta igreja evangélica que a gente se perde. É uma confusão no meio religioso evangélico, que é um disputando com o outro. É uma disputa de ministério de mais poder. Quem é o pastor presidente mais cheio de Deus? É uma disputa dentro do sistema religioso evangélico. Eles dizem que creem em Jesus. Vamos analisar se a doutrina que os adeptos do sistema religioso evangélico, eles vivem, praticam e são formados, se é a doutrina de Cristo. É não, irmão. É não. É não. Vem comigo fazer uma análise no que você vive dentro da igreja evangélica, do que você entende e aprende como se fosse vida com Deus. Não é o que Jesus ensinou. Eu provo a você, e você sabe disso. Você sabe disso. O seu entendimento está totalmente fora daquilo que Deus orienta. Você entende que para ser de Deus tem que estar dentro dessa igreja. Você entende e é ensinado que se você não estiver dentro desse ambiente chamado igreja, você não adora Deus, não encontra Deus, está desviado de Deus. Você foi ensinado que para buscar a bênção de Deus, para poder receber graça de Deus, tem que fazer a campanha, o pacto, o voto, tem que estar dentro de igreja, vivendo misticismo, paganismo, cultos vãs. Você é ensinado de que se você não for batizado, não tem remissão de pecado, não faz parte da igreja de Cristo, se não tomar a ceia, se não der o dízimo, se não guardar o sábado. Você não está sendo ensinado na doutrina de Cristo. Cristo não ensinou isso a ninguém. Então eu provo aqui o que eu estou falando. Eu falo com conhecimento de causa. Eu prego aqui, não é coisa vazia não, meu irmão. Eu prego aqui um conteúdo sólido, informações poderosíssimas para libertar você do engano e da mentira que você está vivendo, seja qual for a religião. Porque a verdade não é nenhuma religião, nenhuma igreja. A verdade é Jesus, o que ele ensinou. É isso que eu prego, é nisso que eu estou, em Cristo e na palavra dele. Todos dizem que creem em Jesus. Católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Agora, vai analisar a formação de doutrina que eles estão recebendo, o entendimento que eles estão sendo formados para a vida com Deus. Vai analisar qual é. Vai ver a doutrina que os mormons vivem. Vai ver no que eles creem, como se fosse o centro da vida com Deus. Vai analisar a doutrina dos testemunhos de Jeová. Vai analisar o que é que eles creem como o centro da vida com Deus para a salvação. Vai analisar a doutrina dos espíritas, dos budistas, dos testemunhos de Jeová. Vai analisar a doutrina dos católicos. Vai analisar a doutrina que vive formado, instruído, ensinado nela os adeptos da religião evangélica. Analisa o que esse povo está formado no entendimento para uma vida com Deus de fé. Não é o que Jesus ensinou. Então não é dizer, eu creio em Jesus, eu sou de Jesus, igreja do poder de Deus, igreja universal do reino de Deus, igreja de Jesus, assembleia de Deus. É não, irmão. Primeiro que de Deus não é nenhuma instituição religiosa. De Deus são pessoas. E essas pessoas que estão em Cristo, selado pelo Espírito Santo para ser propriedade de Deus. Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma instituição religiosa. Ser de Deus é estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Para que eu possa crer em Jesus, é me submetendo à palavra dele. Não adianta dizer que crê em Jesus e está sendo formado, doutrinado, vivendo uma vida de regra de fé e prática, sendo devoto, praticante de uma doutrina de igreja. Doutrina de homens, doutrina de demônios. Ei, cuidado, meu filho. Cuidado, minha filha. Meu irmão, minha irmã. O caminho para Deus não é por meio de nenhuma igreja, não. É por Cristo, estando na doutrina dele. É o que Paulo vai pregar a Timóteo. Capítulo 2, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Tu tem que ter o cuidado para a tua vida estar, não é dentro de nenhuma igreja. É na doutrina. E essa doutrina é de Cristo. E olha, tem uma coisa. Se alguém vem até você ensinando algo que Cristo não ensinou, não receba não. Essa pessoa não tem a Deus.
O apóstolo João vai dizer isso na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é perseverar dentro de igreja não, tá? Não é perseverar dentro de religião não. Não é perseverar guardando credo, dogma, crença, ritual, cerimônia, obrigação de igreja não. É perseverar na doutrina de Cristo. E o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Agora, olha o que ele diz aos irmãos: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. O povo está aí sendo formado dentro das igrejas, aprendendo que é salvo uma vez, salvo para sempre, que não perde a salvação, que Deus escolheu um para o céu, para o inferno, que é escolhido porque é bonitinho, Deus escolheu ele e o outro não. O povo está dentro das igrejas aí aprendendo, está vivendo ritual de religiosidade, com tarefa, obrigação, sacrifício, cerimônias, dentro de igreja, fazendo pacto, voto, campanha. O povo está dentro das igrejas aprendendo a cumprir e a se submeter aos cerimoniais e os rituais das igrejas, sendo batizado, guardando o sábado, dando dízimo, porque senão não é salvo, porque eles estão sendo formados nessa doutrina. O povo está sendo formado dentro das igrejas a viver buscando a Deus no ambiente, porque ali é casa de Deus, ali encontra a bênção de Deus. Se não tiver ali, não é de Deus. Tem que adorar a Deus ali, tem que se submeter a Deus ali, porque ali é o lugar da sua vida ser vivida em Deus, para Deus, centralizada no ambiente igreja. Isso não é doutrina de Cristo, irmão. Isso não é doutrina de Cristo. Sai daí, irmãos. Isso é doutrina de demônio, irmão. Que tira você do foco, do centro, do lugar que você tem que estar verdadeiramente. Tira a tua consciência, o teu entendimento, o teu conhecimento da verdade. Tu fica preso, alienado, com a mente cauterizada, numa vida dependente, numa vida dentro de uma dependência exclusiva dentro de igreja, como se fosse para Deus, e aí tu tá perdido da verdade. Tu vai ficar com a mente cauterizada nessa mentira, pensando que esse é o lugar para tu ter a vida com Deus. E é isso que o diabo quer, fazer você estar num conceito maldito, em trevas, na mentira, pensando que está na verdade. A verdade é isso que eu estou te pregando. Crê em Deus, crê em Jesus. Crê em Deus, crê em Jesus, é estar na palavra dele. É dizer que crê em Jesus e seguir a ele pela palavra. Paulo, ele teve que renunciar. O apóstolo Paulo teve que abrir mão dos princípios, dos valores, da devoção, do zelo, da vida religiosa que Paulo vivia dentro da religião farisaica. Paulo teve que abrir mão, renunciar, negar e considerar como esterco, porque para Deus nada disso serve. O único meio, a única coisa que serve para você está em Deus, levar você a Deus, alcançar a bênção de Deus, ser aprovado por Deus, alcançar a promessa de salvação que Deus nos dá. É por Cristo, guardando e praticando e sendo conduzido pela palavra dele. Foi o que Jesus disse. Quem é salvo não é quem diz eu creio em Jesus. Quem é salvo é quem crê nele e persevera até o fim. Perseverar em quê? Estar dentro de igreja? Perseverar em quê? E cumprir ritual, obrigação, sacrifício, ordenança e atividade religiosa de igreja? Não. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, meu irmão, é na palavra, submissa ao senhorio de Cristo, guardando e praticando a palavra dele, mesmo com pouca força, não negando o seu nome e sendo fiel até a morte, guardando a palavra de Cristo. Foi isso que Cristo ensinou. Não foi ninguém dizer eu creio em Jesus, porque crê em Jesus, o católico crê, o evangélico crê, o budista crê, o mormon crê, o testemunho de Jeová crê, todos os religiosos crê. Agora, estar em Cristo, não. Estar em Cristo é se converter a Ele, é estar guiado, dirigido na palavra dEle, com a minha vida de fé, de devoção, de consagração a Deus, dentro da palavra de Cristo, não é dentro de igreja nenhuma. Amém, meus irmãos? Aqui, a voz da palavra de Deus, a verdade que liberta, indo ao teu conhecimento, para que você seja liberto verdadeiramente. Amém? Recebe aí que é forte.